eu vou dizer algo, Deus tem algo tremendo para você nesta manhã, amém? Então hoje vai ser o pastor Hudson, nós vamos receber agora. Eu sei que Deus vai usar esse vaso e vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Graças e paz, igreja. Amém. É um prazer muito grande estarmos nessa manhã de domingo, louvando e adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. E nessa manhã, nós vamos falar a respeito de ser atraído diante de Deus. E eu queria te convidar para se colocar de pé, para nós fazermos uma oração junto. E eu gostaria que você repetisse comigo essa oração, porque o inimigo, ele sempre vai agir para tentar impedir aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa receber, aquilo que você precisa estar diante de Deus, colocando diante de Deus. Então agora, nessa manhã, nesse momento, você fecha os seus olhos e fala com Deus sinceramente aquilo que eu vou falar, e você vai repetir comigo. Diga assim: Senhor Jesus, na Tua presença eu me ponho, eu me coloco, e diante de Ti eu não quero perder nenhuma palavra, porque eu sei que vem do Teu trono. Então, em nome de Jesus, impeça que o inimigo possa roubar cada vírgula, cada palavra, porque o desejo do meu coração é me alimentar em Ti, aprender de Ti mais e mais, porque eu quero Te dar sempre o meu melhor, com qualidade e excelência. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Hudson Salvador. Eu estou aqui em São Paulo já há mais ou menos uns 4 anos. Cheguei aqui em 2019. E eu sou do Rio de Janeiro. E eu sempre fui cristão. E algumas vezes me afastei, algumas vezes me voltei para Deus. Mas sempre com o coração ali quebrantado diante de Deus, porque eu sempre fui apaixonado para estar tocando no altar. E é uma coisa que me alegra muito, é estar na presença de Deus, louvando a Ele, adorando a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. E eu não passo uma semana sem estar adorando a Deus, seja em casa, pegando violão, pegando a guitarra, sempre eu quero estar ali me voltando para Deus. E nessa manhã eu quero te contar uma história, que havia uma mulher, que ela era jovem na época, e ela começou a trabalhar na casa de um homem muito rico. E esse homem tinha vários bens, e ela trabalhou por muitos anos na casa desse homem. E aí, esse homem começou a ficar doente, mas esse homem não tinha ninguém para cuidar dele, e essa mulher cuidava dele, e ela já estava com uma idade já avançada. E essa mulher, ele foi para o hospital e veio a falecer. Mas antes dele falecer, ele deixou um envelope com um papel dentro, só que essa mulher não sabia nem ler nem escrever, mas ela achou muito bonito aquele papel condecorado, com as bordas condecoradas, e pegou aquele papel e colocou em um quadro. E quando ela colocou esse papel num quadro, deixou lá, e ela passou várias necessidades, porque aquele homem faleceu e ela só tinha aquele emprego, era uma cidade do interior, e não tinha muitos recursos, e ela não conseguia mais emprego, porque ela não tinha mais o fôlego da juventude. E ela pegou e ali naquele momento, ela começou a ficar doente. E ficar doente, e passando necessidade, aperto daqui, aperto dali, e ela foi, então, internada. E passou alguns meses internada ali naquele hospital, veio um evangelista. Ele sempre ia naquele hospital. E aí quando chegou no quarto dela, viu a cabeceira ali, aquela mesinha arrumadinha com as coisas dela, e esse quadro. E aí ele começou a conversar sobre a palavra de Deus com ela, e viu aquele quadro muito bonito, e falou para ela: posso dar uma olhada nesse quadro? Aí ela pegou e falou: pode sim, foi meu ex-patrão que me deu, ele já faleceu, mas ele me deu um envelope com papel, eu não sei ler e escrever, e botei num quadro, e guardei. Aí ele pegou aquele papel, começou a ler, e olhou e falou assim: você sabe o que significa isso aqui? Aí ela falou: não, isso aqui é um testamento, que ele deixou todas as coisas dele para você, assinado, está a assinatura dele aí. E ela pegou e ela ficou assim, perplexa, porque ele era tão rico, com vários bens, ela passando várias necessidades, mas o testamento estava ali na mão dela, mas ela não sabia ler e escrever. E aí ela percebeu que toda a necessidade que ela tinha passado não teve motivo, porque ela tinha tudo ali na mão dela, e ela não usufruiu, e ela já estava quase morrendo. E esse pensamento é o que o inimigo faz com a gente, quando a gente não aprende aquilo que a palavra diz. É aquilo que Oséias diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E cada vez mais o inimigo vai lá diante de Deus e nos acusar, nos apontar, falar: a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo. E aí a gente não recebe, não toma posse. Por quê? Porque não conhecemos a palavra e não dizemos diante de Deus: Senhor, a tua palavra diz isso, a tua palavra está dizendo aquilo. E aí esse tema é um tema muito propício para a gente poder meditar. E em João 12:32 diz assim:
E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E quando Jesus fala isso, vou levantar da terra, vou ressuscitar, vou atrair para mim, Ele está dizendo que Ele quer que a gente esteja perto dEle. Mas quando nós estamos perto dEle, nós temos responsabilidade, nós temos o ônus e o bônus. E não adianta nós fugirmos, dizermos que estamos na presença de Deus, envolvido com Deus, atrelado com Deus, e aí entender que nós temos a nossa responsabilidade, nós temos as nossas referências, o que devemos aprender na palavra de Deus, para não sermos confundidos. E ser atraído por Deus é ter a transformação, é ser impactado. E muitas pessoas vêm na igreja para mudar, sabe, o marido, mudar a esposa, mudar os filhos, orar pelo ambiente profissional. E aí a palavra precisa nos confrontar. E como é que nós estamos espiritualmente se a gente está sempre apontando o outro, dizendo para o outro: você está precisando mudar, você precisa disso, você precisa daquilo. E quando na verdade nós viemos para a igreja, precisamos nós ser transformados, nós ser impactados. E quando nós somos impactados por essa palavra, nós entendemos o quanto nós somos atraídos por Deus, o quanto Ele deseja que aquela dificuldade que nós estamos passando é aquilo que nos fez nos achegar diante de Deus. Será que estamos orando todos os dias pedindo: Senhor, eu quero ser uma pessoa amável, eu quero ter a Tua pureza, eu quero que as outras pessoas se sintam bem perto de mim, aonde eu estiver, eu quero que o mundo veja em mim, porque a palavra de Deus diz que nós estamos cercados de uma multidão de testemunha, e tudo que nós fazemos está sendo anotado, está sendo computado. E ser discípulo de Cristo, atraído por Jesus Cristo, é ser discípulo, é largar tudo e seguir a Ele, é ser parecido com Ele, é desejar: eu quero ser parecido com o meu mestre. Porque se você vai numa academia aprender judô, você vai aprender as técnicas que aquela pessoa está te instruindo, mas você vai ter uma identidade. Mas tudo aquilo que você estiver fazendo vai ser direcionado ao teu mestre, como o teu mestre está fazendo. Você sempre vai lembrar de uma técnica da qual o teu mestre fez. E ser atraído é ser parecido, é desejar ser parecido com Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, ser parecido com Ele, ter o Espírito Santo em nossas vidas, nós aprendemos que não precisamos ser religiosos, mas nós aprendemos a ser aprovado diante dEle. E ser aprovado diante dEle é como você ter um amigo que sempre está indo na sua casa inesperadamente, simplesmente porque ele ama estar perto de você, ele curte estar naquele momento contigo. E é isso que é ser atraído. É que a presença do Espírito Santo ama estar perto de nós. Quando nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, o Espírito Santo fala: é a hora, aquele povo vai abrir o coração para mim, e eu vou manifestar a minha glória para cada um deles. Por quê? Porque eles têm uma entrega de coração, ele separou aquele momento para me adorar. E na época que eu conheci a igreja era muito religiosa. Eu aceitei Jesus mais ou menos em 86, 85, por aí. Eu não lembro direito porque eu era muito criança. E ali a igreja era cheia de dogma, cheia de peso. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso. E eu vi pessoas serem suspensas da igreja porque aparou o cabelo, porque pintou a unha, porque passou um batom, porque usou um brinco. E tudo isso era motivo de suspensão. Eu vi gente, adolescente, apanhar porque jogava fliperama. Hoje em dia as crianças estão brincando com o celular dentro da igreja. E fala assim: não pode isso, não pode jogar videogame, não pode nada. E a gente sempre ali sendo bloqueado, não pode assistir televisão. Eu nem tenho o hábito de assistir televisão. A minha esposa sabe disso. Eu não tenho o hábito de assistir. De tanto que eles falaram na minha cabeça que não podia, que eu nem ligo para a televisão. Às vezes eu assisto um filme, uma vez ou outra, mas eu não curto muito. E hoje, graças a Deus, eu entendo que a igreja hoje se tornou um ambiente mais leve, onde você realmente vai se apresentar diante de Deus, aprovado, porque você deseja estar na presença dEle, deseja ser impactado, que esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário não foi em vão por cada um de nós. E essa transformação de vida não faz a gente viver cada dia a mesma coisa, viver uma palavra que você sempre ouve e te traz o peso da mesma coisa, uma coisa repetitiva, todo dia, é a mesma coisa. Você ouve o Salmo 91 todos os dias, lê o Salmo 91 todos os dias, mas aquela palavra não está gerando nada. E é preciso falar com o Espírito Santo revela essa palavra para mim. E Ele sempre vai te trazer algo novo, sempre. Por mais que aquela palavra esteja escrita ali, por mais de 2000 anos, ela vai sempre falar conosco.
E a palavra de Deus lá em Hebreus 4, 12, 13 diz assim: a palavra de Deus é viva e poderosa e eficaz, penetrante até o ponto de dividir a alma e o espírito. Não há nada que se possa esconder de Deus. Tudo está exposto diante dos olhos dele. Nós teremos de prestar contas a ele. E tem uma música, uma letra de uma música que eu gosto muito, que ela diz: não adianta estar tão longe. Não adianta, onde você estiver, a luz do Senhor vai estar lá em cima de você. Os olhos do Senhor vão estar te contemplando. Tudo que nós fizermos, o Senhor está vendo. Não adianta, não adianta. Pode ser incrédulo, pode ser cristão, pode ser criança, pode ser adulto. Tudo será lembrado naquele grande dia. Porque estamos expostos diante dele, da luz dele. E por isso nós precisamos entender que precisa algumas responsabilidades. Por isso que não existe bônus sem ônus. Porque a palavra de Deus tem promessa para nós, mas também nos puxa a responsabilidade. Mesmo que nós exercemos cargo eclesiástico, não. Mas, desculpa. Mesmo que nós não sejamos pastores, não exercemos um cargo eclesiástico como obreiro, mas temos a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. E por isso que nós faz refletir sobre isso. E eu e a pastora Elizabeth, nós trabalhamos com cura espiritual. E é um prazer tão grande quando nós ministramos na vida das pessoas e vemos as pessoas livres. Mas a pessoa também precisa de um comprometimento com Deus. Não é simplesmente a pessoa chega aqui, amanhã a gente faz uma cura com ela. Não, ela precisa entender o que é a palavra de Deus, o que é viver no reino de Deus. E nós estudamos muito a respeito da palavra de Deus, nós mergulhamos mesmo sem medida na palavra de Deus, para quando estejamos no altar ou conversando com alguém, nós não sejamos repetitivos, e toda hora que a pessoa tem uma dúvida, jogar nas costas dela e falar: é por causa de falta de fé que você está passando isso, é por causa de fé, é por causa de fé. E algumas pessoas até colocam isso como bordão, toda hora fala: é falta de fé. E quando não é, a pessoa está aprisionada por alguma coisa que precisa ser entendida, precisa ser resolvida, e a pessoa fica ali naquela frustração, naquele embaraço, e não consegue sair mais daquilo ali. E aí, agregar o teu conhecimento é aquilo que realmente nós precisamos entender. E Jesus pagou esse preço. Mas tem outras pessoas que elas ficam tão frustradas, tão entristecidas, que elas vão entrando numa vertente, que elas vão expulsando Deus devagarinho, devagarinho. Um dia após dia vão expulsando a Deus, esquecendo do sacrifício de Jesus. E enquanto elas vão se esquecendo de Deus devagarinho, toda hora ela diz: não, isso aqui não tem nada a ver, não, isso daqui não tem nada a ver, não, isso daqui não tem nada a ver. E só vai abrindo uma porta pequenininha, uma janela pequenininha, e daqui a pouco se torna uma porta grande, daqui a pouco tem um LED escrito bem grande para o inimigo ver: não tem nada a ver, não tem nada a ver, e o inimigo só vai acessando, e aí, quando começa, as coisas, você percebe que as coisas ruins estão acontecendo, você está caindo num precipício, aí você vai olhar para a sua vida e vai falar: Deus, me ajuda, mas você foi igual um isopor em cima do mar, a onda do mar foi levando, quando você viu, você estava lá longe, Deus está lá, na marina, do mesmo lugar, e aí, quando você percebeu, você estava tão longe, e aí, o que você precisa fazer para voltar? E algumas pessoas que trabalham como salva-vida do mar, elas costumam dizer que preferem socorrer a pessoa quando ela já está cansada, do que quando ela está começando a se afogar. Por quê? Quando ela está cansada de lutar, é a hora que o salva-vida chega. Por quê? Porque é bem capaz da pessoa, no desespero, agarrar o salva-vida e afogar ele também. Porque ela fica tão desesperada, ali de sair daquilo ali, que ela acaba afogando até o salva-vida. Então, quando ela está cansada, o salva-vida vai puxar ela, vai resgatar ela, e ela não está se debatendo mais. E aí ele vai ter todo o trabalho de trazer tranquilamente. E aí coloca ali no mar, na beira da praia. E assim, muitas das vezes que Jesus precisa tratar com a gente, precisa que você se canse um pouco de se debater. Porque as suas razões, os seus motivos, só te levaram para o abismo. Quando você entende que você precisa abandonar as suas razões, os seus motivos, e aí você começa a se cansar daquilo, aí você começa a se voltar para Deus, entender o que a palavra diz. E quando você começa a se voltar para o reino de Deus, para a palavra de Deus, você entendeu o amor de Deus, aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Não é porque você não exerce um ministério eclesiástico que Deus não tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito com cada um de nós. E o seu amor é infinito.
Lá em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama incondicionalmente. Em João 14,15 diz: se me amam, obedecerão os meus mandamentos. As pessoas que amam realmente a Deus, se eu amo realmente a Deus, eu não tenho problema nenhum em obedecer os mandamentos de Deus. Aquele que entra em conflito com a palavra é porque tem algum problema. Mas aquele que ama a Deus de fato, abraçou o Senhor Jesus, abraça Ele de todo o coração, não tem problema e não vai ter jamais problema em obedecer os seus mandamentos. Então, nós precisamos ter um altar dentro de nós, preparado para adorar a Deus todos os dias da nossa vida. Falar: Senhor, será que realmente o meu altar está alinhado com aquilo que o Senhor quer para a manifestação da Tua glória, para a manifestação do Teu poder? E aí, quando nós começamos a compreender que dentro de nós, de cada um de nós, tem uma arca da aliança, que é a presença do Espírito Santo, nós vamos cuidar dela como uma pérola preciosa, e a gente não vai abrir mão dela. E cada dia você vai se perguntar: Espírito Santo, você é importante na minha vida, você é importante pertinho de mim, não me deixe, não me abandone. Olha o que diz lá em 1 Pedro 2,5, diz assim: você também, como pedra viva, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdote diante de Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Nós somos sacrifício vivo, e precisamos ter a sensibilidade de entender aquilo que o Espírito Santo quer compartilhar conosco, para darmos o melhor a Ele. Toda vez que você for adorar a Deus, você chegar e falar: eu quero participar do culto, eu quero louvar a Deus, eu quero cantar a Deus, porque às vezes a gente passa uma semana trabalhando, e nós temos só o domingo, e nós temos só 2 horas, muitas das vezes. E aí, quando nós chegamos no culto, a cabeça está pensando em 1000 coisas, menos em adorar a Deus. E aí, às vezes, a gente precisa pedir o Espírito Santo, desacelera a minha mente, por favor, porque a palavra de Deus diz que nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, que o Pai que está em secreto nos ouvirá. E cada momento que você separa para Ele, é como se você entrasse em seu quarto em secreto, para adorar a Ele. Senhor, eu estou separando esse momento como se eu estivesse no meu quarto, para te adorar. Receba a minha adoração. Em Salmos 42 fala que Deus habita no meio dos louvores. Se Ele habita no meio dos louvores, é sinal que quando você louva a Deus, a presença dEle vai se manifestar. Sim, vai se manifestar, porque os seus lábios estão confessando aquilo que realmente você quer apresentar para Deus. E um exemplo de dedicação, quando nós damos esse melhor a Deus, é manifestado o poder de Deus, você sente a presença de Deus. E quando você sente a presença de Deus, você começa a sentir a presença do Espírito Santo tão forte, que Ele te envolve com a presença dEle para te dar a capacitação. Ele entende aquilo que você está te afligindo, e você vai começando a receber a capacitação. E aí você começa a ser envolvido pela presença dEle, porque Jesus foi até João para ser batizado, e quando ele foi batizado, veio o Espírito Santo, e João falou para ele que viu o Espírito Santo. E aí, se Jesus não tivesse recebido essa capacitação de Deus, ele não conseguiria passar pela cruz. Ele não conseguiria, porque todos nós precisamos dessa capacitação. E aí, nós entendemos o quão poderoso Ele é, da manifestação do poder dEle. Em 1 Pedro 2,12 diz assim: a conduta de vocês deve ser boa, para que vocês pratiquem boas ações, e assim louve a Deus. Em Mateus 5,16 diz assim: assim também a luz de vocês devem brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem ao Pai de vocês, que está no céu. E aí nós entendemos que as nossas atitudes louvam a Deus. Não é só os nossos lábios, quando nós glorificamos a Deus, nós entendemos que nós louvamos a Deus com nossas atitudes, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. Nós estamos glorificando a Deus cada minuto, cada dia com nossas atitudes. E entregamos o nosso melhor, não só financeiramente, porque financeiramente você está honrando a Deus, é o que diz lá em Provérbios 3,9, honra a Deus com os seus bens. E aí você passa a entender que você tem a diferença entre glorificar a Deus e honrar a Deus. E aí você demonstra para Deus com a sua atitude: eu amo a Ti, e com os meus bens eu vou honrar, eu vou te honrar. E será que temos oferecido melhor? Será que temos entendido o sacrifício de Cristo?
Agora, para estar trabalhando para o Senhor, exercendo algum cargo eclesiástico, ele vai fazer alguns testes conosco, porque ele deseja ter a mesma intimidade que ele teve com Abraão, a mesma intimidade que ele teve com Davi, a mesma intimidade que ele teve com Moisés, mas cada um ele teve uma intimidade diferente. Com Abraão ele chamou de amigo, com Davi ele disse que era segundo o coração dele, e Moisés falava face a face. É a intimidade que Deus quer com cada um de nós, é uma intimidade diferenciada. Ele tem uma intimidade comigo, ele tem uma intimidade com a Elizabeth, ele tem uma intimidade com o nosso apóstolo, ele tem uma intimidade com o nosso bispo Kleber. Com cada um de nós ele tem uma intimidade diferente, com cada um ele sabe o que nós desejamos. Às vezes Deus não nos agrada com uma simples coisa, mas alegra o nosso coração. Às vezes a gente gosta muito de alguma coisa, a Elizabeth gosta muito de chocolate, e aí Deus faz com que alguém vá lá e dê um chocolate para ela. Aí ela estava ali chateada, triste, e aí o coração dela se alegra. É o mínimo detalhe que o Espírito Santo está cuidando de você, e é com cada um de nós, para alegrar o nosso coração, porque Ele sabe que aflições dessa vida não é fácil, mas Ele nos trata com amor e carinho, para que nós possamos superar, para que nós possamos entender o quão grande é esse amor que Ele tem por nós, e Ele demonstra com atitude o seu amor. É o que diz lá em João 3,16, a atitude de Deus por nos amar. Ele deu o seu Filho unigênito para cada um de nós. Está lá escrito em João 3,16, Jesus Cristo morreu na cruz por amor a nós, foi a prova de amor de Deus por nós. Jesus Cristo veio em carne e sangue por nós. Em Romanos 5,8 diz assim, Deus prova seu amor, sendo nós ainda pecadores, resultado do amor de Deus, e a vida eterna é a salvação. Você quer saber se nós amamos a Deus? Eu e você amamos a Deus? Está na palavra, tudo está na palavra, tudo está na palavra. Está escrito lá em 1 João 4, 20 e 21, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu nunca tive em Israel, mas o pessoal fala às vezes no YouTube, na internet, que o povo de Israel, eles se tratam como família, e eu entendo a Bíblia, porque Jesus chama, muitas das vezes, a palavra de Deus fala, relaciona como família, muitas vezes como irmão. E aí, por isso que ele fala isso, que nós devemos amar o nosso próximo, amar todos nós devemos nos amar, porque nós professamos a mesma fé. Aí chega um camarada incrédulo, não tem nada a ver com as coisas de Deus, não quer saber de Deus, não ama a Deus, blasfema contra Deus. Não, nós temos que amar o nosso próximo. Como? Ele não professa a mesma fé, você não vai odiar ele, mas não tem como, é como se você jogasse pérolas aos porcos, aquilo que tem mais de precioso em cada um de nós. E aí você vai depositar sua confiança, a sua esperança em quem não tem nenhum comprometimento com as coisas de Deus, com você, com ninguém, enquanto o teu irmão está aqui, esperando que você confie nele, acredite nele. Ele está desejoso que você fale com ele, abrace ele, não fale mal dele, fale para ele, você é muito bem-vindo. Cada vez que ele entra pela porta, e dizer para ele, você é muito bem-vindo, é um prazer você estar aqui, tudo foi preparado para você, tudo está sendo preparado para você, as cadeiras, o louvor, tudo, o som. Se o som não está bom, há uma preocupação em arrumar para que seja audível, para que você possa ali entender, absorver a mensagem. Não adianta um som que você não entende nada, o som é agressivo, ácido. O que vai adiantar? Você vai sair daqui mais perturbado do que entrou. Mas quando um som é um som maravilhoso, o qual você fica ali entendendo a palavra, cada louvor você entendeu, você absorveu, e você fica cada vez mais apaixonado por aquilo ali, pela palavra de Deus. E nós precisamos desse entendimento. E a segunda prova de que eu e você amamos a Deus está lá em João 14, 15. Se vocês amam, obedecerão os mandamentos de Deus. É como eu falei, exercer os mandamentos de Deus não vai entrar em conflito com você, porque você ama, todos nós amamos a presença de Deus. Você não vai ser chocado, você vai agregar os seus conhecimentos. Cada vez que você ouve alguém falando, e cada vez que você está estudando a palavra, trazendo conhecimento de Deus para a sua vida, vai estar agregando. O que o pregador está falando não vai chocar, não vai te trazer peso, você não vai ficar amargurado, você não vai sair falando mal do pregador, vai agregar o teu conhecimento, porque você entendeu a palavra, você está entendendo a palavra, e aí você vai absorver aquilo ali e vai falar, realmente a palavra de Deus falou comigo, e eu preciso exercitar mais e mais isso, porque está agregando o teu conhecimento. E existe uma história muito interessante, ela não é verdadeira, mas ela é muito interessante, que diz que um menino, ele vivia numa ilha de pescadores, e aí nessa ilha ele era apaixonado pelos barcos, os pescadores iam pescar e ele ficava ali,
doido para trabalhar com os pescadores, mas não ia, e ele colocou um desejo no coração dele: eu vou construir um barquinho de brinquedo para mim poder ser um pescador igual esses caras são. E aí ele construiu um barquinho para ele, e aí ele brincava com o barquinho no mar quase todos os dias, brincava, e era a paixão dele aquele barquinho. Ele pediu os pescadores para ensinar ele para construir aquele barquinho, e ele demorou algum tempo e construiu com todo zelo, com todo carinho. E aí um dia ele estava brincando com o barquinho, as ondas começaram a ficar mais fortes, e levou o barquinho dele embora, e ele ficou muito triste. E aí ele começou a procurar aquele barquinho por todos os lugares, se alguém tinha achado, perguntava a um, perguntava a outro, porque ele amava aquele barquinho. E aí um dia, ele estava passando, e viu o barquinho dele, numa loja, vendendo, e ele saiu correndo, entrou dentro da loja e falou com o vendedor: olha, aquele barquinho é meu. Aí o vendedor olhou para ele e falou: claro que é seu, é só você me dar o dinheiro, não tem problema, ele vai ser seu. Não, mas fui eu que fiz, eu construí, eu perdi esse barquinho. E aí, o vendedor: não, só pagando. E aí ele pegou, falou: quanto que é esse barquinho? É tanto. E ele viu que o barquinho era caro. E aí ele falou: tem que dar um jeito de comprar meu barco de novo. E ele falou: eu vou comprar meu barquinho de novo. E aí demorou algum tempo, passou algum tempo, e ele conseguiu arrumar aquele dinheiro para comprar aquele barquinho. E quando ele conseguiu comprar, foi lá pegar o dinheiro, foi lá na loja, comprou o barquinho, e recuperou o barquinho, ficou feliz da vida, e colocou lá no mar, começou a brincar, feliz da vida. E o resumo dessa história: esse barquinho é cada um de nós. Adão perdeu a presença de Deus quando ele pecou, e aí Deus teve que pagar o seu preço, pagar o preço de cruz, para nos resgatar. Ele nos criou, e ele teve que pagar o preço por aquilo que já era dele, que o inimigo tomou posse, se apossou, sem ter nenhum preço, sem nenhum amor, porque ele não nos criou. Quem nos criou foi Deus, quem nos desejou foi Deus, e ele deseja cada um de nós, ele deseja o mundo inteiro. Por isso que ele deu o seu filho na cruz do Calvário pelo mundo, porque ele ama cada um de nós, ele deseja cada um de nós, ele deseja conversar com cada um de nós. E por isso que ele enviou essa força motriz, que é o Espírito Santo, que nos impulsiona para Deus. Essa força motriz, o ouro, não adianta você encostar o ouro no ímã, que ele não vai colar. Então, eu vou dar um exemplo, como se Deus fosse o ímã. Deus não é o ímã, tá bom? É como se fosse. E aí, Deus é o ímã, mas ele precisa nos atrair, nós somos o ouro. E aí, não tem como ter atração. Por quê? Porque o ímã não puxa o ouro. Mas se colocar alguma coisa dentro do ouro, você vai ser atraído. E aí, é exatamente isso que acontece com a presença do Espírito Santo. Ele nos atrai, nos puxa. E quando nos puxa, nós estamos dentro do reino de Deus, fazemos parte do corpo, e entendemos, e valorizamos o que somos capazes. E aí nós entendemos, fale comigo assim: Ele é o Pai, e nós somos o Filho, por Jesus Cristo. Amém? Jesus pediu algo ao Pai por nós, importante, está escrito lá em João 14,16, Jesus rogou ao Pai: envia o Consolador para essa galera. Eles precisam de um Consolador, eles precisam de uma força motriz. Em Lucas 24:49 diz: Jesus ministrou uma promessa aos discípulos: mas fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos 1:8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Essa força motriz é o que nos impulsiona para Deus e nos capacita para viver o poder de Deus. Começamos a entender que o inimigo não pode tanto assim nas nossas vidas. Ele tenta nos desestabilizar, ele tenta nos destruir, ele nos tenta nos entristecer, porque a palavra de Deus diz isso, que veio para matar, roubar e destruir. Roubar os nossos sonhos, matar a nossa alegria, tirar a nossa paz, nos desestabilizar. Para quê? Para que nós possamos falar aquilo que é contra Deus o tempo todo. E Deus não aceita pessoas que murmuram o tempo todo. É uma afronta diante de Deus. É como se você botasse o dedo bem no meio da cara de Deus e falasse: você é um incompetente, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe de nada. É isso que o inimigo quer que a gente faça. Mas quando nós nos sujeitamos, nos humilhamos e falamos: Deus, a minha total dependência está em Ti, eu vou guardar em Ti, eu vou me alegrar em Ti. Espírito Santo, me motiva. Eu estou chateado, mas eu preciso da Tua motivação. Eu preciso cada vez mais da sua capacitação. Se tem alguma coisa em mim que está impedindo Deus exercer o Teu ministério, aquilo que o Senhor tem para a minha vida,
produza a capacitação, exerce o teu ministério na minha vida para o propósito. E aí, você, daqui a pouco, aquela crise existencial de 5 minutos que você teve, vai passar, porque todos nós temos esse momento de crise. Mas é de 5 minutos, você pode colocar no relógio, tem que ser 5 minutos, porque se passou de 5 minutos, você vai começar a falar besteira. Seus pensamentos vão longe, e aí você precisa se policiar. Opa, já passou os 5 minutos. Eu vou me centrar, vou me voltar ao meu normal, já acabou a minha crise existencial, chega, Espírito Santo, me posicionei, me alegra, me conduz. E por isso, em Atos 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. Pedro, quando pregou, 3.000 almas se converteram. O coração das pessoas estavam aberto para receber a presença de Deus. E eles se alegravam. E a igreja tem os seus pilares importantes para exercer essa função na igreja. Alguns são chamados para exercer cargos eclesiásticos e outros são chamados para ser coluna. Mas todos nós somos chamados para estar diante de Deus em seu reino. Quando nós nos convertemos de todo o nosso coração, é gerada essa força motriz. E cada vez aí nos impulsionados para diante de Deus. E aí cada vez mais nós vamos nos alegrando, nos enchendo mais da presença dEle. Se Jesus não tivesse tido essa capacitação para passar pela cruz, olha o que diz lá em Lucas 29:44. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força, ainda mais. Seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Sabe por que Jesus suou gota de sangue? Os médicos falam que ele ia ter um infarto fulminante ali, se ele não tivesse suado gotas de sangue. Foi necessário, porque a pressão arterial dele estava lá em cima. E quem tem problema de pressão sabe que quando a pressão começa a subir, o negócio não fica bom. E aí Jesus começou a suar gotas de sangue por agonia do que aquilo que ele ia passar. E aí, cada vez mais o Espírito Santo foi guardando ele, para que ele chegasse ao objetivo, ao propósito. E nós precisamos nos achegar a Deus dessa forma, para desejarmos cada vez mais essa amizade com o Espírito Santo. E uma amizade, ela se constrói em 3 pilares importantes: o tempo, a distância e o não. O tempo, o tempo, a honra e o não. O tempo é a distância que você tem com uma pessoa de amizade. Você tem aquele período de amizade, ela perto ou longe, mas você tem aquela amizade com a pessoa e ela vai se revelando para você. Você vai conhecendo aquela pessoa cada vez mais. A honra, você honra alguém, o seu amigo, as pessoas, quando elas não estão perto de você, que você tem gratidão pelaquela pessoa, mas a gratidão você se dá na presença dela. E o não é quando você entende que você recebeu aquele não muitas das vezes para te guardar, para você aprender. E a intimidade com o Espírito Santo é isso. Muitas das vezes você vai honrar, muitas das vezes você vai ter gratidão e você vai receber um não. Por quê? Porque precisamos aprender com o não. Às vezes Ele está nos guardando, às vezes Ele está nos livrando. E aí nós vamos nos aproximando, estando sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. E nós não iremos nos comportar como uma criancinha de 3 aninhos, fazendo birra. Tomou um não, se joga no chão, começa a bater o pé e gritando e enrolando. E aí a gente começa a entender. Para quê? Para nós desenvolvermos os dons do Espírito, os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. E o maior fruto é o amor. Jesus fala isso, que o maior mandamento é o amor. E nós, cada vez mais, possamos executar essas coisas para chegar ao propósito. E quando nós entendemos que nós somos um corpo, somos pessoas com defeitos e falhas, mas pleno em Deus, mas estamos reunidos, entregando o nosso melhor, superando cada dia, cada culto, entendendo que a excelência das obras das nossas mãos faz parte da imagem e semelhança de Cristo. E por isso somos chamados de amada igreja, esposa de Jesus Cristo, com intimidade em seu corpo, adornada pela beleza e a glória. Por isso nós tornamos parecido com Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Não existiria esse corpo se não tivesse unidade, união. Não existiria um corpo se existir o eu. Então, vamos valorizar o nós. Diga assim comigo: não existe mais o eu. Diga comigo. Mas sim o nós. Nós vamos exercitar o nós. Nós precisamos exercitar o nós. Nós somos uma família. Nós somos unidade diante dele.
Por isso nós devemos amar esse encontro, que é proporcionado pelo nosso pai apóstolo. Ele desejou um dia essa família. Ele deseja que mais filhos se acheguem, mais e mais. A alegria dele, garanto vocês, que é ver toda a igreja lotada, cheia de gente, não cabendo mais gente. E todos eles se tornando filhos e filhas, numa só família, num só corpo. Sabe por quê? O propósito disso? Está lá em João 4, 23, 24. Pois são esses que o Pai quer que o adore. Deus é Espírito, e por isso, os que adorem, devem adorá-lo em espírito e verdade. Deus colocou esse desejo no coração do apóstolo, para que nós possamos nos apresentar em espírito e em verdade, para que Deus entenda que nós estamos na presença dele em espírito. E em espírito nós não estamos olhando para ninguém, nós estamos olhando para só um alvo, que é Jesus Cristo, para adorá-lo em espírito e em verdade. E aí, eu quero que você se levante e fale algumas palavras comigo, antes de eu passar para o apóstolo. Você vai fechar o seu olho, vai colocar a mão no seu coração, abraçar, como se estivesse abraçando o Espírito Santo. E eu vou falando e você vai repetindo, como se você estivesse dizendo para o Espírito Santo, porque Ele está aqui, Ele deseja cada um de nós, Ele deseja a sua família, Ele deseja os seus amigos. Diga assim comigo: Espírito Santo, é bom te ter aqui comigo, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas, que transborda o coração. É assim que teu Espírito age em mim. Jesus, eu quero ficar contigo. Jesus, eu quero muito você. Pegar suas sandálias e esconder. Esconder para você não sair, pois eu quero estar perto de ti. Jesus, eu quero vestir suas camisas, com as mangas maiores que meus braços. Correr pela casa ao teu encontro. O céu se une à terra, como um beijo apaixonado. E meu coração dispara, em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimento, quando me esqueço em teus braços, e te abraçar, pois eu sei que me ama. Essas são as palavras que você deve dizer para o Espírito Santo, cada dia, cada momento, que você lembre disso, cada minuto você possa falar isso para o Espírito Santo, dizendo para ele: Espírito Santo, eu te desejo de todo o meu coração, eu te desejo de toda a minha alma, eu desejo ter uma aliança contigo, para chegar ao propósito, porque todo propósito tem a palavra de Deus, a visão, a unidade e a autoridade. Exerça isso todos os dias, para que nós possamos cada vez mais ser atraídos e viver os bônus e os ônus de Deus. A responsabilidade, para que naquele grande dia, quando tudo for lembrado, as suas obras serem aprovadas. Para que você não olhe para o anjo que escreveu tudo, todas as suas atitudes. Aí você vai olhar para ele e vai falar: meu camarada, até isso você escreveu, cara. E aí não adianta mais. Não adianta você ficar chateado porque o anjo escreveu. Tudo vai ser apresentado, tudo vai ser exposto. Então, todos os dias, fale com o Senhor: Senhor, que não seja pesado te servir, que não seja mal te servir. Eu não quero isso para a minha vida. E agora eu vou estar fazendo uma oração, finalizando. E aí você fale com o Senhor, se apresente diante dele, falando o quanto você quer ser cada vez mais agregado ao conhecimento de Deus, para que não seja roubado nada seja roubado pelo inimigo. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu apresento o teu povo, a qual a tua palavra foi ministrada nessa manhã. O teu povo deseja a tua presença, o teu povo deseja ter aliança contigo, entendendo cada vez mais que a tua presença é suave, maravilhosa, e que eles, quando forem embora, que o inimigo não possa confundir a mente deles, que eles entendam que ser atraído é um privilégio do teu reino, e viver no teu reino é agregar conhecimento, é agregar o teu poder, é alegrar a alegria, é alegrar a prosperidade, e cada um deseja cada vez mais viver no teu reino, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a saúde, a alegria, a longanimidade, o reino de Deus, com os teus anjos, como diz em Salmo 91, que os teus anjos possam estar se posicionando em cada um deles, guardando, livrando de todo mal, tendo uma semana maravilhosa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vou passar para o nosso apóstolo.
Obrigado. Aleluia. Ainda de pé, pegue na mão do irmão que está à direita e esquerda do seu. Cara, isso é igreja. Cada um fala de um jeito, né? Isso é igreja. Se eu não amar o meu irmão, não vou entrar no reino. Então não importa o que ele seja, eu vou amar. Eu me sinto aqui como hoje as igrejas são lugares de mais problemas. Porque geralmente o inimigo sempre usa alguém para tirar o outro que está fraco. E quando nós entendemos que nós somos um corpo, o fraco se torna forte. Então eu vejo nesta palavra que acabou o tempo de excluir a pessoa. E antes de salvar o que está fora, vamos salvar aquele que está dentro, que ainda não. Se você entendeu do começo ao fim, eu entendo salvar aquele que está dentro, depois salvar o que está fora. Somos uma família. E você vai